Olá, alunos e amigos, aqui é o professor Herbert, com mais uma aula de Fundamentos da Radiologia. Hoje nós iremos falar sobre as técnicas radiográficas. Iremos fazer uma introdução sobre essas técnicas. Quando nós falamos em técnicas radiográficas, a gente pensa no resultado final, que seja então a qualidade da imagem diagnóstica, ok? Então todo o nosso trabalho se envolve para que no final de todo o processo nós podemos entregar uma imagem de qualidade para ser diagnosticada pelo médico radiologista ou para o médico interessado, ortopedista, pneumologista, ok? Então, 3 variantes são essenciais para fazermos essa qualidade. Essas variantes também chamadas de fatores técnicos ou de fatores de exposição. São eles a quilovoltagem, miliamperagem e o tempo de aplicação. Nós vamos então falar sobre cada uma delas, ok? Então, para que essas 3 variantes elas sejam utilizadas de forma correta, nós temos que saber dosar a quantidade de cada uma. Isso influencia principalmente na espessura do material que vai ser aplicado o raio-x e no material que ele é constituído, ok? Como nós já falamos, quanto maior o número atômico de um elemento, mais radiação ele absorverá. E assim, por exemplo, numa radiografia de um tórax, nós encontramos ali diversos elementos, ok? Do ar até os ossos, passando pela gordura e outros órgãos com menos densidade. Então nós conseguimos ter variações de tons nessa radiografia, ok? Entra nesse processo, eu dando o exemplo da radiografia de tórax, a espessura do paciente. Temos diversos tipos de espessura, pacientes com diversos tipos de anatomia, ok? Então, quanto maior a espessura, nós teremos que utilizar uma técnica maior, de quilovoltagem, por exemplo, ok? Falando na quilovoltagem, começaremos por ela. O que é quilovoltagem? A quilovoltagem nada mais é do que a tensão aplicada no tubo, o kV, como nós falamos na nossa área. Ela é aplicada entre o cátodo e o anodo. Ela é responsável pela aceleração dos elétrons, como nós falamos em aulas anteriores, ok? Então, quanto maior kV você colocar no tubo de raio-x, maior será a DDP, a diferença de potencial. Mais acelerados os elétrons vão sair do cátodo em direção ao anodo. Ou seja, ela vai ter mais força. Então, a tensão ela é ligada diretamente à força do raio-x, ok? Quanto mais acelerado o elétron for em direção ao anodo, mais raio-x com uma energia maior vai ser produzida, ou seja, vão ser raio-x de maior potencial energético, ok? Então, ela está ligada diretamente na força de penetração do raio-x. Ou seja, quanto maior o kV, mais penetração terá esse raio-x no objeto que ele vai ser irradiado, ok? Então, se você tem um objeto com uma densidade, aliás, com espessura pequena, não vai precisar de tanto kV. Se, por exemplo, se for fazermos uma radiografia de uma mão, a espessura é pequena, então o kV também será pequeno. Vamos fazer de um abdômen,
a espessura é grande, consequentemente também o KV terá que ser maior, ok? Todos esses parâmetros que nós vamos falar por aqui, é obrigatório por lei ter dentro da sala de raio-x, ok? Próximo ao painel de comando. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais na frente, ok? Então, quanto maior a tensão aplicada, mais rapidamente os elétrons são transferidos do cátodo para o anodo, a aceleração aumenta e o poder de penetração, então, é maior, ok? A velocidade do elétron ele também aumenta a violência de frenagem quando ele encontra com o alvo. Com isso também, consequentemente, ele vai dar um desgaste maior no anodo. Por isso é necessário dosarmos corretamente, porque se você fazer um KV além do necessário, você só não vai produzir uma qualidade de imagem boa, como também vai estar desgastando o tubo de raio-x. Então não quer dizer que você fazendo um grande KV que você vai estar fazendo uma imagem de qualidade. Ao contrário, um baixo KV vai estar ruim se não estiver dentro da necessidade daquela área, como um alto KV também. Ou a imagem vai ficar subdosada e vai ficar granulada, ou ela vai ficar superdosada e vai ficar escura, ok? O KV ele é ligado diretamente também nessa questão do escurecimento da imagem, porque ele sendo mais forte, ele vai penetrar mais, ele vai atingir o filme, e ele atingindo o filme, ele vai fazer com que os grãos de prata no filme se escureçam, que isso será um tema para uma próxima aula nossa, a respeito dos grãos de prata que existem nos filmes radiográficos, ok? Então esse é o motivo com que o filme fica escuro, ok? Para determinar uma KV exata de uma região, nós usamos um mecanismo, um aparelho chamado de espessômetro. Esse aparelho também, esse mecanismo, ele é um instrumento de medida, ele é obrigatório ter em toda a sala de raio-x, ok? Com o tempo, o técnico ele vai aperfeiçoando a sua técnica e ele acaba nem utilizando muito o espessômetro, porque ele vai se acostumando com as dosagens da sala que ele trabalha, vai acostumando a entender como que é o paciente, a forma que o paciente, a anatomia do paciente, mas esse espessômetro é de vital importância dentro de um setor de radiodiagnóstico. Com ele você consegue calcular o KV que você vai utilizar para o paciente. Nos inícios da profissão, ele é de suma importância. O técnico, ainda enquanto não tiver esse olhômetro de entender qual a dose de KV que ele vai utilizar no paciente, ele utilizando esse instrumento, ele vai conseguir calcular a quantidade de KV necessária para aquela radiografia. Como é que se utiliza esse espessômetro? Esse espessômetro nada mais é do que uma régua, em que vai medir a quantidade, a dimensão daquela área radiografada em centímetros, ok? E essa medição ela deve ser feita de acordo entre a entrada e a saída do raio central, aonde incide o raio-x e aonde ele vai sair. Vamos, num exemplo, um raio-x de tórax em PA, póstero anterior, que é aquele raio-x que você faz com o paciente de frente para o buco mural, ok? Com as costas viradas para o intensificador de imagem. A medida que você vai fazer, então, não é da largura do tórax do paciente, mas a profundidade, porque o raio-x ele vai entrar nas costas e sair no peito do paciente. Então não adianta você medir a distância da largura do tórax, mas a profundidade, ok?
Então, uma conta é feita depois de você fazer este dimensionamento. Você vai utilizar a dimensão que você achou ali daquele tórax e vai multiplicar por 2, ok? E vai adicionar a esta conta a constante do aparelho. Todo aparelho de radiodiagnóstico ele tem uma constante. Ela varia de aparelho para aparelho. Tem uma constante 30, uma constante 40, uma constante 50. Normalmente, quando você vai trabalhar, já te é informado a constante daquele aparelho. Ou na própria protocolo, como eu falei que tem obrigatório, tem todo o serviço diagnóstico próximo ao painel de comando, aliás, os valores que vocês vão ter utilizando. E ali está escrito também a constante do aparelho. Essa constante ela vale para esta conta que nós vamos utilizar para fazer a medição do KV que você vai utilizar para aquela radiografia. Então, no tórax, que eu dei um exemplo aí, a profundidade do tórax, vamos dizer que seja de 15 centímetros, ok? Então, qual é a conta? Você vai multiplicar por 2 a profundidade de onde o raio vai incidir e onde ele vai sair. A constante, então, do aparelho, vamos fazer só como exemplo, uma constante 30. Então, nesse raio-x desse tórax, que tem 15 centímetros de profundidade, você multiplicando por 2, vai dar 30. Com mais 30 de constante do aparelho, o KV que você vai utilizar para fazer a radiografia deste paciente será de 60, ok? Então, seria um paciente mais magro, né? E então vai ser utilizado essa técnica aí, ok? Muito fácil, muito simples. O espessômetro ele tem uma medida nele, onde você coloca no início e no final da régua. Quando você tira do paciente, você vai conseguir identificar essa profundidade no caso do exame de tórax, ok? Um outro exemplo, um abdômen que tem uma medida de 25 centímetros, a constante do aparelho seja 30, quantidade do KV que vai ser utilizado. O abdômen vai ter 25 vezes 2, 50, mais 30 do constante, 80 KVs vão ser utilizados para fazer este exame, ok? Muito bem. Vamos discorrer agora sobre um outro parâmetro. Aliás, dois que vão ser ligados um ao outro, que é a miliamperagem e o tempo. Então, a miliamperagem, ou mA, como nós já discorremos em outras aulas, é a corrente que passa no filamento do cátodo, que vai aquecer o cátodo e vai produzir a nuvem de elétrons, que será então utilizada para esses elétrons ser atraídos pelo anodo e assim produzir o raio-x. Então a miliamperagem ela vai fazer aquecer esse filamento de tungstênio. Quanto maior a miliamperagem aplicada, mais a temperatura do filamento vai ser mais alta temperatura, e assim vai produzir mais elétrons na nuvem de elétrons e consequentemente mais elétrons vão sair em encontro ao anodo, produzindo mais radiação, ok? Então o que acontece? No KV nós vimos que o KV, quanto maior o KV, mais força vai ter o poder de penetração, vai ter o raio-x. A miliamperagem, quanto maior a miliamperagem, mais raio-x vão ser produzidos, ok? Então, se você fizer uma miliamperagem pequena, vão produzir pouco raio-x. Se você fizer uma miliamperagem alta, vai produzir bastante raio-x. Mas isso não intervém no KV. O KV é a força que esse raio-x vai ser produzido.
Você pode utilizar uma miliamperagem e utilizar um kV alto, você vai produzir poucos raios-x, mas com muito poder de penetração. Ou você pode produzir bastante raio-x, utilizando uma miliamperagem maior, ok? E utilizar o kV baixo vai fazer com que muito raio-x seja produzido, mas com pouco poder de penetração. Então essas dosagens, elas têm que ser muito bem calculadas para você fazer, dependendo da área anatômica de interesse, ok? A temperatura que encontra no filamento cátodo, ela é maior, quanto maior é o MA utilizado, ok? Há duas maneiras da gente aumentar o número de raio-x num feixe. Um aumentando o número de elétrons na corrente, através do aumento do MA, como eu já expliquei aqui. A outra maneira é o tempo, que você vai selecionar no painel, ok? Em muitas, as máquinas mais atuais, esses dois elementos já vêm juntos. Normalmente você já seleciona o MAS, quando você vai colocar no painel de controle. Aparelhos mais antigos você tem que fazer a conta, fazer separadamente. A miliamperagem pelo tempo produzido, aquela quantidade de miliamperagem. Por que, professor, isso altera na quantidade de raio-x? Muito simples. Se em 1 segundo você produz X fótons de raio-x, em 2 segundos você vai produzir 2x, 2 vezes, ok? Então vamos dizer que em 5 MAS, vou colocar números inteiros aqui só para fins didáticos, mas são obviamente ilustrativos. Se em 1 segundo você usando 5 MAS, você produz 5 fótons de raio-x, em 2 segundos, esses 5 MAS vão produzir 10 fótons de raio-x, porque ele vai estar sendo produzido durante aquele período, ok? Então você, aumentando o tempo da miliamperagem, você vai estar automaticamente aumentando a quantidade de raio-x, ok? Porque durante aquele período em que você está produzindo a nuvem de elétrons, esses elétrons vão estar saindo em direção ao anodo. Então, se em 1 segundo você produziu X elétrons que vai em direção ao anodo, em 2 segundos você vai produzir 2x de elétrons, ok? E óbvio que produzindo mais elétrons, se produz mais raio-x, ok? Então, miliamperagem diretamente ligada à quantidade de raio-x. Quilovoltagem, kV, ligado diretamente ao poder de penetração do raio-x, a força desse raio-x. Miliamperagem é proporcional também, a quantidade é proporcional à miliamperagem e ao tempo de produção dos elétrons. Então, miliamperagem vezes o tempo é igual à produção de elétrons. Por isso que nós falamos nos parâmetros MAS. Vocês vão ver muito falar isso durante o curso, kV e MAS. Normalmente a gente nem separa como 3 parâmetros, mas são 3, né? kV e MAS. Você está lá na sua sala de radiografia, você é novato, chega um colega mais experiente, você precisa, ainda não está ainda a par dos parâmetros daquela sala, você pergunta, colega, qual é o parâmetro que você usa para essa radiografia aqui deste braço? Aí ele vai falar, você pode usar aí 55 de kV e 8 de MAS, ok? Então não vai precisar fazer aquela conta de miliamperagem vezes tempo. Porém, nesses aparelhos antigos, como eu falei, a miliamperagem você vai multiplicar pelo tempo. Se você utilizar meio segundo, ok? Se você vai utilizar meio segundo, então o tempo vai ser menor.
Então você vai ter que colocar uma corrente maior, ok? Isso aí nós vamos debater mais na frente a respeito dessas continhas. Eu vou passar em sala de aula também um pouco de exercício a respeito dessas continhas. Então depois nós vamos fazer alguns exercícios para vocês treinarem, para diminuir a quantidade de tempo e continuar a mesma quantidade de MAS, ok? Sucesso para todos nós e até a próxima.